Já. Mas vamos Vamos lá. lá, vi que o pessoal está aproveitando. O que que vocês têm É, muita de demanda aí? boa. Acho que uma primeira, assim, para a gente começar já chegando, qual que é a sua opinião, né, em todo esse cenário aí? O que a gente tem, né, de cenário, a opinião do cenário atual, né? Bacana. Eu acho que a gente está vivendo um momento que, principalmente a nossa geração, nunca viveu. A gente está enfrentando aí. Vocês estão anotando as perguntas tudo aí, né? Sim, pode deixar. E, e que é muito novo para muita gente, né? Tanto que a gente consegue perceber isso pelos indicadores econômicos. A gente não tem uma referência disso. Eu acho que o grande medo que está pairando aí para todo mundo é que, diferentemente de algumas outras crises que nós tivemos, essa gente nunca teve nada parecido. Não Sim, com tanta informação e com tanta tecnologia. Porque se essa mesma crise acontecesse, sei lá, 10 ou 20 anos atrás, a dinâmica teria sido totalmente outra. Isso daqui nunca ia estar acontecendo. Então, essa é uma ah, crise que vai impedir muita coisa, mas que ao mesmo tempo vai ter uma demanda de novos fornecedores, de novas pontes sendo ligadas aí, e a gente não sabe, né, quanto que isso vai ser capaz de reagir ou até mesmo de superar o que era antes. Talvez só daqui a 2 meses a gente olhe para trás e veja alguma coisa, né? sim. Que se a gente pegar uma comparação, acho que com algumas crises, eu acho que uma grande o suficiente dessa forma foi a de 2008, né? Sim, E mesmo assim, a gente está falando de um tempo que a gente não tinha tanta informação, né? Como você falou. Então, a própria informação, o WhatsApp ali constante, você mantendo várias empresas hoje, né, que mandam relatórios toda hora, aquela compra e venda doidado, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, acaba dando. Eu vi aqui agora que eu, cortando o assunto, Flávio mandou um Vai Magalu. vai Acho que quem vagalume, né? acompanha o mercado aí sabe que o Magazine Luiza voltou inteira. Então, algumas acontecem assim. Mas voltando ao Exato, assunto do cenário, é exatamente isso que a gente estava falando. As empresas vão ter que se renovar e vai ganhar quem for mais rápida. Rolou uma sim, pergunta sim, do Caio Luiz aí que por que que o varejo está indo tão bem? Na real, não o varejo, algumas varejistas, né? As varejistas sim, foram capazes de se adaptar. Eu acho que a nossa vida, de alguns anos para cá, já tem sido de uma grande adaptação. O fato de você ter um shopping fechado, e aí tem uma varejista que teve a ideia de colocar as lojas do shopping como ponto de logística estratégico para estar mais perto do cliente. Pô, sim. entendeu? É um jeito de contornar, tá ali, tá a situação. E quem conseguir se mexer mais rápido, de maneira mais eficaz, tem chance de sobressair. Sim, até esses dias, né, teve uma live até da própria XP, que ela falava um pouco do varejo. E um Sim, desses pontos, eles falaram da Vivara, né? Quem compra hoje joia numa crise? Mas mesmo assim, eles usaram o ponto de São Paulo como um ponto estratégico para todo o estoque, para sim. conseguir entregar as possíveis demandas de online, né? E o que eles conseguem, organizar para facilitar, né? E mitigar esse custo a mais. Com certeza, eu acho que essa renovação vai ser muito importante e a gente vai ter duas provas de fogo para o setor de varejo, já que a gente emendou essa conversa aqui para lá, que vai ser o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. São datas super importantes e vão ser os testes do varejo para ver quanto que essas varejistas vão sobreviver ou até mesmo crescer, porque a demanda vai ter. Alguém vai ter que lidar com isso. Com certeza. Porque vai sobreviver quem consegue entregar, né? Exatamente. Boa. Com todo esse cenário, né, surgem aí uma sequência de dúvidas. Eu vou entrar mais no ponto, né, já falando um pouco mais assessor, né, mais o seu lado Bacana. também, o que você sentiu, né, de feeling do que você teve dessa crise.
E mandaram uma pergunta aqui falando, né, quais investimentos que as pessoas têm mais procurado agora, né, nesse meio dessa crise. Né? Se elas estão fugindo mais para renda fixa, se estão fugindo mais para renda variável. Como é que foi assim essa transição? Cara, na verdade, tem dois tipos de investidor. Tem investidor que já é investidor há muito tempo e esse está passando por mais uma crise. Como a gente teve, vou pegar dos últimos tempos, como a gente teve crise na Dilma, crise do impeachment da Dilma, o Joesley Day, greve dos caminhoneiros. Então esse investidor está acostumado com esse tipo de cenário. Isso vai acontecer, cara, daqui a 2 anos eu te garanto que vai acontecer de novo alguma coisa. E vai ter. E tem o segundo tipo de investidor, que é o cara que entrou no mercado naquele vamos todo mundo junto do final do ano passado. Que está pegando a primeira Sim, crise, que deu aquele desespero, tomou aquele calor que a gente fala no mercado. Isso é comum. É comum o investidor que ainda não tem tanto de experiência sentir isso. E aí, onde é que vai destoar? O que já está acostumado, ele vai tentar tirar proveito de algumas eventuais situações. Uma disparidade de preço, uma descorrelação ao real, que a gente acaba olhando para a bolsa como política. E você teve uhum, uma palestra lá no passado, né? E lembra que o palestrante falava: bolsa sim, não é política, bolsa é empresa. Você tem que olhar para a empresa. Como é que a empresa vai se comportar nesse cenário? E aí é exatamente o caso do que a gente estava falando. E logo mais vão ter outras empresas que vão se renovar e vão começar a destoar. Então, esse primeiro investidor está buscando mais bolsa. E até é complicado, pelo nosso lado como assessor, falar para esse investidor: não, ó, toma cuidado com bolsa, não sei o que tal, porque o cara já tem muita experiência, ele sabe de todo aquele cenário, já vivenciou isso, já tem todo esse know-how. Então, ele vai buscar mais bolsa. Em sim, contrapartida, o outro investidor, ele fica um pouco mais receoso, mas aí que entra o papel do assessor, e principalmente de vocês aí, e vocês da Du fazem um trabalho fantástico com isso, que é conscientizar a pessoa de que a renda variável, ela vai estar presente cada vez mais no nosso dia a dia, e parece brincadeira, não é ironia, mas a renda variável varia, sabe? A bolsa, ela não vai andar em linha reta, e ainda bem que ela não vai andar, porque se ela tivesse andando em linha reta, ela ia ser renda fixa. sim, Iam dar um jeito de sim, estragar ela de algum jeito. Então, aí que vem aquela importância de você ter lá o seu fundo de emergência, o seu fundo de oportunidade. Nessa hora, poxa, eu tive de cliente que aproveitou o fundo de oportunidade para aumentar a exposição, aproveitar momento de descompasso de preço, de volatilidade, super fantástico. E sim, principalmente a busca de novos produtos, porque a gente não está tendo só uma crise de renda variável, a gente está tendo a extinção da renda fixa ao mesmo tempo. Então, o investidor sim, brasileiro está sendo pela primeira vez espremido, como eram alguns investidores já ao longo ao redor do nosso planeta, de que ou vai ou vai. Então, produtos como debentures têm tido uma demanda fantástica, produtos como Tesouro, tendo em vista aquele tipo de zigue-zague que não foi legal do crédito privado, tem tido uma sim, busca maior. E, em sumo, o que eu posso falar, de dar de feedback, são produtos de maior qualidade. Eu estou sentindo muito que, principalmente os meus clientes, eles estão buscando produtos de maior qualidade. Raramente eu tenho cliente que demanda aquele CDB antigo, LCI, LCA, estão muito menos do que os próprios produtos, digamos, mais de mercado, né? Inclusive, alguns clientes aí, a gente sabe de alguns aí, que têm buscado novas operações, fazendo Delta Red, Trava Calendário. São operações já que alguns clientes muito experientes ainda têm receio de fazer e que essa geração mais nova está buscando. E eu acho super bacana para dar essa evolução no nosso mercado, né? boa. Você já aproveitou e já acabou até respondendo uma das perguntas que o pessoal mandou, que era o Qual papel da renda delas? fixa nisso tudo, né? O Sim, papel da reserva de emergência é a renda fixa. E é basicamente isso, né? A gente sempre falou para todos os nossos clientes, inclusive aqueles
né, se a gente traçar depois, eu até posso entrar depois nessa pergunta aqui, que é em relação a questão de ser conservador, né, moderado ou agressivo, mas em todas as carteiras, independente do nível que você é, você sempre precisa ter alguma coisa de renda fixa. Sim, Você não pegar alguma situação dessa de crise, onde o seu dinheiro está inteiro numa renda variável ali, né, sem ter a sua reserva, ou até nós aqui da Du, pessoas autônomas, né, sofrendo, se deixa tudo em com renda variável, se certeza. acontece alguma coisa, né, a gente acaba sofrendo. Então, a renda fixa nisso tudo, ela acaba trazendo, né, essa comodidade de você não perder, né, por um certo lado, né, tirando alguns fundos aí que a gente teve, alguns créditos privados que teve uma oscilação meio surreal, né, que era difícil, Não é nunca esperado, aconteceu né? tanto assim, não era esperado, mas ao mesmo tempo quem teve isso, né, quem teve essa oportunidade, essa reserva, conseguiu manter sua carteira muito mais. Com certeza. Inclusive, né, entrando já no mérito dessa diversificação, se a gente pegar hoje inflação com a Selic chegando a 3%, eu acho que nem o Tesouro mais está batendo por rentabilidade positiva, né? Sim, é isso. Eu não Daí, sobre lembro. essa pergunta aí do Alice, a poupança teve um dos maiores volumes de depósito. E realmente, infelizmente, a gente vai ver poupança e FGTS dando mais que Tesouro Selic. Só que tem um grande ponto aí que muda um pouquinho a dinâmica da coisa, que é a liberdade e você ter o capital certo no lugar certo e na hora certa. Um FGTS a gente brinca que agora vai estar melhor que o Selic, mas você nunca vai conseguir sacar. As condições para você sacar aquilo são esporádicas. Então, Sim. não serve de comparação. Eu vi E. só aproveitando, tipo, te cortando, Uhum, desculpa, né, com o corte, mas eu vi o Serbasi, ele sempre faz, toda vez que a Selic cai, ele coloca um quadro com 5 investimentos, onde ele coloca uma LC de 90%, um CDB de 103, um de 102, 100%, Tesouro Selic e, eu falei 6, né, e tem a poupança. E ele coloca isso uhum. em tempo. A Selic, eu acho que começa a ganhar, o Tesouro começa a ganhar a partir de um ano da poupança. Sim, já começa a dar uma diferença Então, grande. já começa a dar uma diferença, mas mesmo assim é pequena. Eu acho que o único que ganhava era o LC, porque óbvio, não tem a parte do IR, né? Tem toda uma parte líquida aí no meio do caminho. Com certeza. Mas ele fez um estudo legal disso, mostrando que o rendimento é baixo em todos, inclusive. Vai ser. Mas Mas independente disso, é bom sempre conceituar que a poupança ela sempre vai render 70% da Selic mais a TR. E a TR, há sim, alguns bons anos, já está zerada. Há muito tempo, na era Lula, a gente tinha poupança que rendia 0,5% mais alguma coisa. Agora não. E o que acontece? A poupança ela é isenta de R, o tesouro não é. Então aí tem uma certa aproximação. E além disso, o tesouro tem aquela taxa de custódia que a bolsa, que a CBLC cobra. Para alguns clientes da XP a gente isenta isso, lembrando que é em lotes a partir de 10 mil, né, reais, que é o lote cheio da Selic, 10 mil aproximado. Mas para cliente que compra via Tesouro Direto, essa também é um ponto engraçado, né? Muita gente acha que Tesouro Direto é investimento. Não, Tesouro Direto é uma corretora do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional é um investimento, é o título do Tesouro Nacional. sim, Tesouro Direto é uma ferramenta para nós, meros mortais, chegarmos lá. E a XP ela desenvolveu uma ferramenta para conseguir que nós, meros mortais investidores da XP, consigamos também comprar o título e custodiá-lo na XP, que não cobra por isso, e não na CBLC, que vai te cobrar 0,2%, que agora é muita coisa. com uma Selic a 3% é muita Quando coisa. ela estava 10, não era muito, mas agora é. E vai ser Sim, cada sim. vez mais. E vocês, como é Eu que vocês lembro têm algum. enfrentado essa demanda? Como que o cliente olha para a poupança aí, do lado daí da balança? A gente sempre pregou essa filosofia de que precisa ter, né? Independente se você está ali numa poupança ou se você está numa uma liquidez um pouco mais rápida no Nubank da vida ou se você está no Tesouro Direto, a gente sempre trouxe essa necessidade de precisar ter isso, né?
Porque dentro do planejamento você precisa ter sua reserva se você for demitido, se você for autônomo, né? Então você precisa trazer essa parte de investimento. Sim. Óbvio, né? Todo mundo empolgado no final do ano, todo mundo queria ir para renda variável, não, vamos ganhar mais dinheiro. Quem levou porrada em março aprendeu, acho que da melhor forma possível ou da pior forma possível, né? Entendeu? Dependendo se tinha ou não renda fixa, o que era a importância disso, dependente se era uma poupança ou não, mas a gente não descarta ela, né? Até porque a gente entende que se acontece algum problema até de final de semana, o único lugar que você vai sacar muito rápido é da poupança. É do banco, É, com certeza. é do banco. É. Então, dos outros Eu lugares ainda sempre, não tem, né? eu sempre comunico os clientes a deixarem pelo menos uma parcela pequena. Normalmente eu brinco que é uma fatura de cartão. No banco, infelizmente tem que deixar. Porque é a liquidez que você vai ter ali imediata e tal. Tem que ter Sim. isso. Não tem como a gente É, escapar, né? não foge muito disso. A gente sempre busca pelo menos um custo, né? Um custo mais ali de fixo da pessoa, ou até se ela ficar mais confortável, um salário guardado, o resto a gente manda para o investimento. Mas a gente tem essa cultura mesmo de proteção. Legal. Se a gente for pegar, agora entrando num ponto, né? Entrar um ponto aqui, que uma pergunta falando da parte de carteira ideal. Mas eu acho que a gente não pode entrar muito ao mérito de qualquer minha e qualquer sua. Né? Eu te conheço, você é meu assessor, eu sei qual que é a sua carteira ideal. Tem pelo Inclusive é menos igual a uns minha, 15 anos de bolsa aí, né? e eu sei que a do Flávio também, que está assistindo a gente, é bem parecida. Então, Na verdade, não existe assim uma carteira ideal. Existe uma carteira ideal para cada cliente, para cada perfil. A gente tem uma brincadeira no mercado que a gente faz assim, né? A tua renda variável deve ser 100 anos menos a tua idade, no máximo. Então, se você tem seus 40, você vai ter no máximo uns 60% de renda variável. Se você tem 60 anos, no máximo uns 40. Mas isso é uma brincadeira de mercado. Na verdade, você tem que estudar, você tem que ver o custo fixo da pessoa, você tem que ter uma noção de aposentadoria, coisas que poucas pessoas falam de investimento. O investimento inicial de uma pessoa tem que ser a aposentadoria dela. Tem que ser mirar lá na frente. Porque com base em tão longe, você vai trazendo cada vez mais para perto. Porque se você fala, não, vou começar a investir um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, cara, não costuma dar certo. Um dos negócios que eu falo para os meus clientes, para os meus amigos assim mais próximos, que é o que mais me motiva a ser assessor e cada dia me dedicar mais no trabalho, é ver um cliente, um amigo principalmente, chegar numa meta pessoal, uma meta de investimento. E a gente brinca muito com a meta dos 100 mil reais. Parece muito, você fala, cara, 100 mil. Mas 100 mil é uma barreira tão legal de ser atingida, que eu tenho certeza que qualquer pessoa com 5, 6 anos de dedicação, ou até menos, consegue chegar nisso. E chegar nisso é um mérito que você vai ter cada vez mais incentivo de poupar, de investir e de dar valor para os teus investimentos. Que muita gente acaba investindo, 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 chega lá uma hora e saca tudo, compra alguma coisa que consome todo o investimento. Nosso maior, nosso maior brilho nos olhos é ver uma pessoa conseguir evoluir, evoluir o senso crítico. É muito bacana, a gente vivencia isso diariamente, né? Principalmente nós dois. Quando o investidor chega, ele chega naquele mundo de corretora, né? Que é um negócio totalmente diferente do sim, banco. Ele tem o WhatsApp do assessor, o WhatsApp do consultor, e abre uma plataforma com investimento de sei lá da onde, de tudo que tem maneira, e tá cru, tá com medo ali. E um mês, 2 meses, a pessoa já vai começando a mudar o jeito de falar. Uma falha que é muito legal que acontece é gente que chama ação de cota e cota de ação. E daqui a pouco você vê que a pessoa para de fazer isso. Ela fala, não, não, peraí, na cota é ação, esse daqui é ação, não é cota. Isso acontece então, às muito. vezes o consultor dá umas misturadas falando que é lote, né? Lote, exato, lote de... Ai.
você vai vendo o evoluir da pessoa e o senso crítico. E é bacana que depois a pessoa leva aquilo para a vida pessoal dela. Ela, numa roda de amigos, que antes, quando falavam de investimento, falavam de dinheiro, a pessoa acabava ficando acanhada, ela evoluiu, ela já consegue dialogar, ela já consegue debater, expor a opinião dela. Acho isso fantástico, cara. Isso é muito Sim, legal. boa. Eu acho que esse lado aí de motivação também vem o nosso, porque a gente trabalha na consultoria em si muito focado no objetivo da pessoa, né? Então, eu acho que a gente acaba, como a gente cuida muito, né? Literalmente a gente cuida, a gente acompanha sempre, a gente meio que entra junto do objetivo. Então, você acaba trazendo, né, essa vontade de fazer a pessoa chegar lá ao mesmo tempo que você está fazendo a sua, né? Entra tudo num amontoado ali de vamos fazer todo mundo chegar no objetivo. É muito Mas bacana, eu né? acho é bem. Eu brinco sempre, né, com o pessoal falando que eu consegui juntar as duas coisas que eu gosto: falar de investimento e ajudar as E ajudar os pessoas. outros. É Tamo muito bem, gostoso, né? tamo Com bem. certeza. Eu vou falar uma já, aproveitando, né, que a gente tinha falado dos investimentos mais procurados. Tem uma aqui que o pessoal mandou falando se na crise em março teve muita gente sacando, né? Como as Ah, pessoas legal. lidaram na crise, né? Se teve muito Bacana. saque, se teve muita gente desesperada, como é que foi assim para você, né, na sua carteira? Cara, no que eu vivenciei em março, tá? Quase ninguém sacou. Venda de bolsa, principalmente, muito baixa. Os saques que tiveram eram ou saques que já estavam planejados, ou saques daquela reserva de emergência para pessoas que tiveram salário reduzido, ou até mesmo autônomo, que teve que arcar com algumas contas que antes não, o próprio fluxo de caixa arcava, né? Então teve Uhum. que cobrir aí uma falha. E, meu, foram pouquíssimos saques. Pouquíssimos. Eu acho que muito Boa. pela evolução do próprio investidor, da própria investidora, né? É legal você ir dialogando com o teu cliente para prepará-lo para esse tipo de situação. Evitar que o cliente se exponha demais, se exponha de menos. E isso nessas horas faz muita diferença, porque você vê que deu certo, sabe? A pessoa ela tá protegida, ela sabe que vai dar uma oscilada, mas vai voltar para lá e ela não precisa vender quando está lá embaixo. O que a gente tanto fala da reserva de emergência, para quem ainda é um pouco mais leigo no assunto, quando você investe em renda variável, aquilo fica subindo e descendo e vai indo. E normalmente nos momentos que desce é onde você precisa sacar. É naquele momento que você vai falar, puxa, não podia vender isso agora, estava alto, eu sei que vai subir de novo e eu estou precisando de dinheiro. E é aí que vai entrar Sim, a reserva de emergência. Então, isso bem feito, o próprio resgate é menor. Porque, vamos sim, supor, um investimento de R$ 1.000 que caiu para 500, se ele for resgatado, na verdade estaria sendo resgatado os 1.000. Ele foi resgatado em baixa. Agora, se é resgatado da renda fixa, aquilo volta. Então sim. tem toda essa dinâmica que é super bacana, né? O que mais teve de Boa. pergunta assim pra gente já pegar a renda variável de verdade aqui? Renda variável de verdade. Ah, essa aqui é fácil. A gente já está quase respondendo em todas. O pessoal perguntou se é uma boa hora para investir. Acho que nem precisa Bacana. responder, né? Investir sempre, investir sempre. Na verdade, é uma boa hora da gente parar um pouquinho e refletir e ver como é que tá a nossa vida, como é que estão nossas finanças, né? Porque eu brinco que é na crise que a gente evolui. Na crise que a gente vai ver o que que é importante mesmo pra gente e o que que a gente. Ó, o Bosco. E Bosco, para quem está aqui na nossa live, ele é um meu co-assessor aqui, a gente trabalha junto. Figura, tá tirando onda com meus papéis aí. É nesses momentos que a gente vai ter uma autorreflexão de ver se a gente fez a lição de casa lá atrás. Que tudo que a gente está falando aqui é um papel de lição de casa que a gente devia ter feito, mas que também a gente deve fazer agora. E já meio respondendo algumas perguntas aí, a gente
saiu de uma crise no mercado financeiro, principalmente para alguns que já estavam mais expostos às tais varejistas que a gente tanto fala. Mas será que terminou? A gente está vendo um monte de gente falando que, na verdade, pode vir um outro tropico aí maior ainda do que teve no primeiro. E com aquilo que a gente viveu há 2 semanas, um mês para trás, será que a gente está pronto para pegar mais um? Será que a gente vai aplicar isso? Vai entender que pode tombar de novo? E se tombar, e aí, como é que vai fazer? Sim. Então, as crises são sempre esses momentos, né? De reflexão e de evolução, porque se você não evoluir, vai vir outra crise e vai te pegar de novo. Já vou aproveitar e colocar mais uma aqui, que coube bem com a situação. Eles mandaram como proteger o investimento quando as coisas caem. Cara, a É, proteção é muito legal. Ontem eu fiz uns 4 ou 5 calls de proteção do investimento. Funciona assim. Tem inúmeros tipos de investimento. Vamos começar pela renda fixa. Renda fixa a gente tem o hábito de falar no Selic, no Tesouro, que é aquele pós-fixado que vai indo devagarzinho, mas vai reto. Mas tem outros dois. Tem o pré, que você contrata uma taxa, e tem o pré mais inflação, que particularmente é o que eu mais gosto, porque a gente está no Brasil e sei lá para onde vai esse mercado na nossa vida. O que muda de um para o outro? Quando você compra um pré-fixado, você está negociando uma taxa com o emissor e vai ser aquela taxa. uhum, Só que a gente tem o hábito de sempre olhar para a Selic. A gente estava aqui brincando da Selic a 3, 2, que seja 1. Mas se a inflação for zero, pô, tá super legal essa Selic a 1. Entendeu? Ela era a Selic lá de trás que dava 16 e a inflação dava 14. Sobra 2. Entendeu? Delas por sim. elas. Então a gente sempre tem que olhar para a inflação. Quando a gente olhar para investimento, olhar para a inflação. Como que a gente faz a proteção para investimentos pré-fixados? Indo para investimentos que têm menor risco de calote, ou até mesmo aproveitando esse momento de desespero de alguns investidores e usando aquele nosso fundo de oportunidade para melhorar as taxas que a gente contratou. Investimento já em renda variável, aí entrando em ações mesmo. Cara, a gente pode fazer venda de opções, que seria um sonho aqui, venda ou compra, principalmente de put e tudo mais, mas o nosso mercado não tem muita liquidez. A gente pode trabalhar com um pouquinho de índice, que nem o nosso caro Bosco aí adora fazer esse tipo de operação, mas é um pouco perigoso para o investidor menor, um investidor que não vive disso, sabe? E o que eu mais Aham, gosto de fazer são as duas estratégias de aproveitar o fluxo de BOVA11, de fazer um hedge na carteira propriamente dito, ou o principal, cara, que é usar o fundo de oportunidade para esse tipo de situação. A gente viu um montão de youtuber ensinando isso, é fantástico. Você tem lá os dois, a renda variável vai reduzir, você aporta aqui, quando ela subir, você devolve para lá e você ainda ficou com um tantão de lucro. É uma sim. estratégia de proteção, sabe? Então, as mais comerciais, as mais populares são essas. Claro, dá para a gente fazer um montão delas, trabalhar com par, por exemplo, eu acredito que o Itaú vai se sobressair ao Banco do Brasil. Eu uso o Banco do Brasil para proteger a minha posição de Itaú. Porque se todos os bancos caírem, segurei. Mas se o meu Itaú decolar, ele segura. Entendeu? Sim. A CSN contra os Minas. A CSN é muito maior, vai ir muito mais longe. Eu fico com a CSN e vendo os Minas para me proteger. O Gu tá falando de VVB11. Eu sou muito receoso a esse tipo de ETF, assim, que você está comprando índice. Tudo bem que o Buffett falou, e ele manja muito mais do que eu, mas eu acho que para quem está começando com bolsa, você ter o hábito de comprar ação, de se sentir dono, é muito mais importante do que você simplesmente largar o dinheiro na mão de alguém para administrar para você. Porque você não vai dar Sim. valor àquilo lá que a gente estava falando lá no começo, que é o quê? É estar engajado em comprar empresa. Eu estava fazendo um exercício mental muito bacana no domingo, me veio um insight louco.
essas loucuras que me vêm, né? Teve um deputado aí semana passada que o cara queria fechar a bolsa. Eu achei fantástico aquilo. Eu falei, legal, né? O Eu vi trabalho dos outros. 120 dias, né? Não, ele encerra o trabalho dos outros, ele continua ganhando o salário dele. Super bacana, né? Show. Mas, cara, pensa comigo. Se a bolsa fechasse hoje, por 4 meses, daqui a 4 meses o cara falasse mais quatro, mais quatro, mais um ano, mais 2 anos. Você está comprado nas ações que você está comprado hoje. O quão tranquilo você estaria? Quão em paz É, com as ações que você tem hoje você estaria? estaria mais tranquilo se eu estivesse oscilando. Entendeu? É um negócio assim, você é dono dessas empresas. Enquanto a gente não pensar como dono, não investir como querer ser dono, cara, e o ETF em si, e esses fundos de fundos, eles são bacanas para aquela pessoa que não tem que ficar toda hora ali acompanhando e tal, mas no começo eu dou muito valor pro cara comprar uma açãozinha mesmo lá, pegar 20 conto agora, olha só, e comprar uma Itaú, uma Bradesco, um Banco do Brasil, Petrobras. Cara, com R$ 100 tu compra aí 4, 5 empresas hoje. Boa. Aproveitando também, tem uma aqui bem legal, que é mais pro seu lado, né? Qual foi o seu maior erro como investidor? Cara, isso daí foi engraçado. Na verdade, eu acho que o maior erro foi quando eu ainda era relativamente novo e, e tanto os meus pais, meus avós falavam da importância de você ter uma reserva, de você ter seus investimentos. E a gente foi lá no banco e eu fiz um fundo de ações da Vale. Fantástico, cara. Eu achei sensacional. Falei, cara, tô investindo na bolsa. E aí eu peguei minha primeira crise, por incrível que pareça, foi uma crise entre fevereiro e março chinesa, 2007. E eu lembro que era algo, sei lá, vou colocar como R$ 10.000 e caiu para 5.000. E deu 2 meses, a Vale voltou para onde estava. Só que meu fundo voltou para tipo 7 ou 8. E eu, caramba, como assim? Tem uma coisa errada aqui, né? Eu acho que o banco tá meio ruim. Aí sentei lá com a gerente, conversei com ela. E ela me explicou algumas coisas que ela não tinha me explicado antes. E naquele momento eu falei, poxa vida, eu tô dando R$ 3.000 para esse banco. Ele administrar meu dinheiro. E naquele momento eu falei, eu preciso ir para uma corretora. E isso para mim foi um baita, baita salto. Foi outro mundo. Foi um erro tão importante ter ido procurar o banco que hoje me fez virar um assessor e ajudar que outras pessoas não cometam esse mesmo erro. E Boa. logo na corretora veio o meu segundo maior erro, que eu saí daquela crise de 2007, falei, não, chega, não vai ter mais nada, e veio a crise de 2008. E nessa crise eu aprendi o que eu estou tentando transmitir para todo mundo nessa agora. Foi uma crise muito forte, não tão intensa quanto essa, mas mais violenta. Teve papel que até hoje nunca mais voltou, né? E, ao mesmo tempo, eu estava rendido, porque eu já tinha apanhado numa crise no banco, fui para a corretora e não tinha mais o que fazer. Eu simplesmente tive que esperar 2, 3 anos o meu capital voltar. Então, esses dois momentos de falha, de equívoco mesmo, de erro, me ensinaram tanto que hoje eu tento transmitir para todo mundo que eu posso para não fazer a mesma coisa, não colocar todos os ovos numa cesta só, não ir com tudo de uma vez e procurar estar no melhor lugar, cercado das melhores pessoas, né? Boa. Eu tenho, óbvio, eu não tenho tanto tempo assim de investimento, mas eu basicamente tenho uma coisa parecida porque eu entrei, né, em 2018, bem em maio, na greve dos caminhoneiros. Então, Pegou o um dinheirinho sustinho todo mundo. suado da venda do carro Um frio na barriga. foi embora no primeiro mês que eu aportei. Então, a gente vai aprendendo na pele, né, e acaba, obviamente, passando isso para os clientes, porque volta, né? E se você souber uma estratégia boa, se você tiver alguém acompanhando isso pessoalmente,
né, tanto na parte de consultoria como na parte de assessoria, você consegue ter esse retorno de volta. Indo muito mais tranquilo do que Sim, eu acho se que sofrendo no mês a mês. o importante é que, assim, ter isso nos planos. Que nem o que eu tô falando, daqui a 2 anos vai ter de novo. Tenha isso nos teus planos. Ter alguém para te colocar uma crise nos planos é o diferencial. Porque fazer plano com o Sim, mercado em subida, a gente brinca, né, que até tijolo voa em bull market. O que é o bull market? É aquela subida da bolsa que a gente teve. Da tijolo, a gente viu um monte de empresa que não tinha nexo nenhum, a empresa está toda estraçalhada, subindo. Não faz nexo. Agora é na crise, é no planejamento da crise que você vai se sobressair. boa. Vou aproveitar aqui que eu vi que muita gente está mandando essa pergunta, e a gente tinha também. O pessoal está perguntando de fundo imobiliário. Gabucha, eu sabia que era essa. Legal. Eu vou usar outra pergunta aí para me defender dessa pergunta batata quente aí. Cara, eu acho que assim, lá atrás o Luiz perguntou das ações previdenciárias, né? Daquilo que você pode comprar para tua aposentadoria. No meu ponto de vista, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, para ficar claro para todo mundo aí. Gravem bem, né? Não é recomendação. Exato. Eu, particularmente, eu gosto de ter fundo imobiliário pensando na minha aposentadoria. Por quê? Porque é uma aposentadoria que você já começa a receber desde agora. A partir do momento que você compra uma cota de fundo imobiliário, sei lá, pagar 100, R$ 150, você vai começar a receber R$ 1, R$ 1,10, alguma coisa assim, a partir de hoje. Então você consegue ir montando uma aposentadoria que você recebe a partir de hoje. No objetivo de longo prazo, sim, fundo imobiliário sempre vai se sobressair. Se você pegar a rainha da Inglaterra, os sheiks, o sheik do Catar, não sei se vocês sabem, o sheik do Catar, ele é dono de 1/3 dos imóveis, sei lá, do Reino Unido, um negócio assim. O cara tem muito imóvel, a rainha da Inglaterra tem imóvel pra caramba. Se essas pessoas muito ricas têm imóveis e ainda continuam com os imóveis, algum motivo deve ter. E o motivo é justamente esse: as pessoas vão continuar precisando de imóvel para morar, para trabalhar, para socializar, para ir num shopping, para ter uma logística, para tudo. Então, ter um fundo imobiliário é uma maneira de você participar desse mercado com duas grandes vantagens. Cara, são incríveis. A primeira é não ter que ficar lidando com inquilino, administradora, imposto de renda, contador. E a segunda, pô, quando você compra uma casa, você vai investir, sei lá, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, seja para alugar, seja para reformar, para fazer o que for. E se você precisar de 50 mil para trocar o carro, você não consegue vender o portão da casa, você não consegue vender um quarto da casa. Você vai vender a casa inteira. Então você não tem a liquidez, você não tem o dinamismo que você teria no fundo imobiliário. Então, o produto consegue te entregar um benefício e ainda te sanar de um ponto que era muito complicado e ainda é para quem tem imóvel. Terminando a pergunta das ações previdenciárias, é aquela filosofia que eu sempre tento passar, né? Que é, daqui a 10 anos, aquilo que você acabou de comprar na bolsa, no teu home broker, você acha que vai existir? Se você achar que vai existir, talvez seja uma boa ação previdenciária. Se você não achar que vai existir, qual que é o teu objetivo com essa compra? Ou é um swing Sim, trade, tudo bem, legal, uma operação, mas tu tá comprando para quê? Entendeu? Eu vi no exame que vai, mas você vê aquela empresa no teu dia a dia, eu acho que o ponto-chave para qualquer investimento é trazer as coisas do teu dia a dia e usar o que você sabe para tomar decisão. boa. O pessoal que perguntou aí de fundo imobiliário, manda um joinha se foi boa a resposta. Se tiver mais alguma dúvida de imobiliário, manda. A gente até recebeu mais algumas aqui, específicas, né? Do Bosco a gente nem precisa responder, né? Porque a Magazine Luiza, né, Tá sempre aí, né? tá sempre aí. Havaiana ganhando, tá aí. O pessoal mandou aqui também, acho que o Rafael DG mandou, qual é a chance da bolsa estar cara?
e não estar precificada ainda com esse cenário negativo. Ele falou que foi o André Salgado, o sócio da Adam, que falou isso. Sim, na Tem verdade, alguma forma da gente imaginar que ainda não está precificado? cara, isso o Bosco com certeza ia saber falar muito melhor que eu, né? Mas a gente tem visto algumas figuras em análise técnica aí que estão indicando que não tá legal a coisa, sabe? Tem uma figura, Boscão, corrija aí se eu estiver falando errado, a gente chama de cunha ascendente e que se romper pode ser bem complicada. Em contrapartida, a gente não está vendo uma melhora na economia, sabe? Você não está vendo aquele pequeno comerciante abrir. Eu gosto Sim, muito de olhar o meu contexto. Pô, eu atravesso a rua, as lojas estão fechadas. Eu subo aqui na avenida, meu, a loja, o comércio não está girando. E a gente sabe que um emprego no comércio são sei lá quantos lá atrás, né? sim, E aí, ó, a gente pode até pegar a pergunta do Gabriel aqui, de que tipo de setor que vai se sobressair com isso tudo. Provavelmente vai ser o setor de tecnologia, que aqui no Brasil a gente pouco tem. A gente não tem uma infraestrutura de empresas de tecnologia de ponta aqui, nacionais, eu estou dizendo. Outros setores, comércio online, tudo que for independente daquilo que a gente acabou de falar, da vivência física, né? E é sim. isso. O Jefferson mandou aqui, voltando para o FI, ele falou que buscou o FI aqui, né, para renda passiva e agora alguns não estão pagando dividendo. Né? Se ele falou que era a melhor estratégia mudar, né, essa parte de buscar o FI para dividendo. Não, eu Aproveitando e acho já que. dando um. Pode falar, perdão. Pode falar? Não, pode. Óbvio, né, que com essa mudança a gente está falando de alguns fundos, né, principalmente eu acho que os que mais sofreram foram os de shopping, né, que está tudo Sim, fechado, mas dando aquela alavancagem, nem necessariamente isso vai ser para sempre. Né? Tem que entender todo o fundamento do fundo como um todo. Né? Quais são com os certeza. shoppings, quais são os prédios que tem lá, né? O que tem naquele fundo, dentro daquele fundo que você imagina daqui a. Aí dá até para pegar aquele comentário, né? Pensa no longo prazo. Entende o que ele tem dentro disso. Você acha que aqueles shoppings, aqueles prédios comerciais, né, que estão agora com uma vacância um pouco maior, empresa saindo, eles vão durar daqui a 5, 10 anos? Né? Como é que vai ser a dinâmica disso? Não Exatamente. Eu acho sei super se eu... legal esse tipo de exercício e olhar para outros lugares que já passaram por momentos desses, sabe? Shopping. Pô, olha o mercado estadunidense, que é tão desenvolvido com a Amazon e tudo mais. Lajes corporativas. Olha para a gente lá atrás. É, para quem é muito mais novo, tá vendo isso, tá falando, poxa, deixou de pagar, não sei o que e tal. Mas 2015, 2016, a gente teve fundo que nem o Kinea, que às vezes cortava 50% do pagamento. HGLG, HGRE chegaram a pagar 80% menos em determinados meses por quebra de contrato, por perda de inquilino, por vacância. Então, o FII ele é uma renda passiva, ele tem o seu dividendo, mas o que é importante a gente entender é que aquilo é um imóvel. Se não é um imóvel, é um contrato de imóvel, blá blá blá, tudo mais. Mas do mesmo jeito que você teria uma casa e essa casa pode ficar sem ter um inquilino, o FII também pode acontecer isso. É uma renda passiva, mas a gente tem que ter ciência que nenhuma renda é garantida. A gente vê aí, tá vendo aí pessoas sendo desligadas por N motivos dos seus trabalhos, e aquele salário que caía também não vai cair. Então, E o importante, esse tudo faz negócio parte do de... planejamento. Sim, eu até lembrei agora que aconteceu bastante no começo, final do ano, alguns Instagrams, algumas pessoas brincando de colocar reserva de emergência em fundo imobiliário. É, Gente, fundo imobiliário é renda variável. Não não importa se se ele paga faz isso. dividendo, é renda variável. Por mais que ela, obviamente, oscile, né, dependendo dos casos, um pouco menos que algumas ações,
A gente tem ali um mês a mês, óbvio, depende muito da situação, né, da liquidez, mas teve muita gente que fez isso, né, colocou toda a renda, né, a reserva de emergência num fundo imobiliário, né, numa estratégia de Exatamente. fundo imobiliário, e apanhou bastante. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê aí na internet, que hoje em dia é um negócio que é complicado. Tem muita gente que vai se aproveitar dessa Selic baixa, desse momento de economia, e vai voltar com aquele papo de pirâmide, de 1% ao mês, prometendo rentabilidade. É importante a gente sempre ter muito senso crítico e não acreditar quando alguma coisa for muito surreal. Não acreditar mesmo, simplesmente parar de escutar, porque normalmente as pessoas têm uma lábia fantástica. E, pô, você vê um youtuber, uma youtuber, isso já aconteceu. Ano passado teve gente também recomendando colocar em renda variável. Não se faz isso. Sim, Aquela regra da porcentagem da carteira que a Gabi falou há pouco atrás tem que ser respeitada. Um perfil conservador tem que ter ali pelo menos 60% em renda fixa. E um agressivo também, ele tem que ter uns 20, 30% em renda fixa. Pô, Fê, mas tá rendendo 2% ao ano. Tá bom. Faz parte da nossa vida ter uma renda fixa. E essa renda fixa, ela tem que estar em renda fixa. A gente não pode cair na tentação de se expor, que é justamente naquele topinho da montanha que vai ser o momento que a gente vai falar, não, é agora, eu vou entrar nisso. E aí vem o que vem. E você perde a sua renda fixa, que era aquilo que você não podia perder antes. sim, não, com certeza. Até já entrando também no mérito aproveitando que você falou da Gabi, ela falou da parte de perfil, né? Que é Sim, exatamente o que você estava falando agora. Não tem muito uma regra de ouro, né? Vai sempre muito de acordo com o que você quer, né? Qual é exato. o seu feeling em relação ao querer investir ou não. Eu falo muito pelos meus clientes. Eu tenho um cliente hoje que é 100% renda fixa, que tem medo ainda, ele está indo aos poucos. Eu tenho um cliente que está com 20% em renda fixa. Isso porque a gente deu uma forçadinha, né? Falou, não, compra Brigou. lá. Tem que É, ter, tem que ter. A gente fez. depende muito de cada perfil, né? E também, aproveitando a parte de consultoria, sim, depende muito do objetivo da pessoa. Pô, cara, se ela tem um objetivo de curto prazo, 6 meses, um ano, tem que ser uma renda fixa, né? A gente não pode arriscar tanto assim para uma renda variável que acontece o que aconteceu agora nessa crise. Exato. Então, Até mesmo se a pessoa tem uma meta de comprar um imóvel, de fazer uma viagem, a gente tem que ter tudo dentro do planejamento. A você vê gente que se quando a gente fala entregando que a aqui. gente força o cliente a colocar renda fixa, ele sente, né? Ele manda mensagem. É, a espinha estoura, né? O que eu falo muito de regra de ouro, a gente tem que entender mais o feeling da pessoa, né? E chegar a um conceito junto, né? Onde a alocação você vai entendendo, a gente pode começar conservador e chegar por um modo agressivo, a pessoa vai entendendo melhor o perfil dela, ela vai entendendo melhor a educação financeira como um todo, né? Então você vai trazendo isso aos poucos. Óbvio Sim, que tem gente, né, que nem o Flávio que está rindo aqui, ele já fazia isso, né? Ele já tem essa parte de feeling de risco. sim, com Então, certeza. a pessoa já entende o que tem. Ao mesmo tempo, a que não está acostumada com a renda variável tem que ir aos poucos mesmo. Ainda mais numa situação agora de crise, né, que você vai para um momento, a bolsa vai para 80 mil, depois cai para 75, aí tem a expectativa de voltar para 60. Então, você está nessa loucura, você tem que ir aos poucos, né? Então, não existe uma regra de ouro, né? Aquela que é 100% para todo mundo. Cada um tem a sua regra. Exatamente. Cada um tem seu limite, tem sua sensação de risco, né? Boa. Tem mais pergunta aqui, deixa eu já passar também. O Jefferson falou de, com a Selic baixa, você vai ter aquele movimento também de acabarem migrando para os FIIs. Você acha que mesmo nessa situação de crise, a gente vai ter essa mudança? Cara, pelo que eu tenho visto, tá, de mercado, eu achava que ia ter, continuar tendo, mas teve muita gente que tomou um susto em março. Mas em fevereiro e março foram mais 400 mil novos CPFs na bolsa.
Então, teve gente Eu tomando vejo. muito susto e ficando com medo, mas teve também muita gente que falou: opa, é agora que eu vou entrar. Então, não dá para saber. Não dá. Sim. O que que eu acho? Tanto FIIs quanto elétricas, eu estava rodando aqui para ver se eu achava a pergunta da elétrica, Tem aqui, elas se estão quiser eu te sendo, falo aqui. estão sendo muito procuradas no intuito de ter um dividendo que supere a Selic. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair naquela falha lá que a gente estava falando agora há pouco, que é achar que aquele dividendo vai ser eterno, que eu posso tirar minha renda fixa e colocar num fundo imobiliário, que eu vou comprar um fundo imobiliário e aquilo vai ficar lá garantidinho, sem oscilação nenhuma. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Agora, fundo imobiliário é um mercado que tem pouquíssima liquidez. Então pode acontecer que nem aconteceu aí, sei lá, acho que há 20 e poucos dias, que em um momento ele tem um vale ali muito intenso, em questão de uma hora. E pode ser um momento que você está comprando uma cota fantástica, um preço super bom. É igual um imóvel, às vezes você pega um cara desesperado para vender, no mercado imobiliário, de fundo imobiliário, você também pode encontrar isso. E se encontrar, aproveita. Boa. Está com 5 minutinhos. Tem ainda algumas perguntas, até a própria de energia, a gente meio que acabou respondendo. Ele perguntou que, né, a gente está com uma situação onde as distribuidoras, né, de energia estão com quase 40%, 50% do preço de janeiro. Né? Então, acho que ela acaba ainda entrando muito nessa mesma situação de todas as outras empresas. Sim, Principalmente as boas pagadoras, que até o pessoal comentou agora aqui dos bancos. São sim, todos boas pagadoras de dividendo. Então, por mais que exatamente. elas ainda não estão no preço antigo, né, o pessoal ainda procura muito. E vai continuar Né? procurando, porque são empresas sólidas, são empresas que a gente pode pensar num longo prazo e elas estarem existindo, e que Sim. devem fazer parte de quanto. Ó, ó, o sai enchendo o saco aí, galera. O que que é? Pra não faltar fralda pro Rafinha, é muita fralda, gente, ó. Pra quem quiser ser pai aí. Ah, eu amo vocês também, meus pequenos. É muita fralda. Isso Boa. faz parte do planejamento também. Inclusive, tem um post meu aí no Insta, depois dá uma passada lá. A primeira compra de ações do Rafinha. Isso é um negócio que eu exercito com os meus clientes que já têm filhos. Se possível, abra uma conta para o filho. Não fica colocando junto com a sua conta, porque você acaba usando aquele dinheiro, passando como se fosse seu e misturando com os seus investimentos. E, cara, numa pessoa que acabou de nascer, você consegue pensar facilmente em 18 anos pela frente. Então, tu começa um planejamento do zero. Isso é um negócio que, poxa, acho fantástico para aqueles que têm filhos. Eu tenho uns 5, 6 clientes que têm filhos, ou netos, que nem no caso do Alice ali em cima. E fazer esse planejamento agora para eles, principalmente com renda variável, que eles têm esse tempo para se expor, é fantástico, vale muito a pena. O que mais aí? Boa. Que Tem vocês sentem do algumas, tempo? pegar umas rápidas aqui. Estão perguntando do BID. Vídeo? Fora. Só a última para a gente acabar com a polêmica e a gente finaliza porque a gente tem 2 minutos. Lá vem. Vai ou não vai? Cara, banco é banco. E o que eu falo para vocês, principalmente, né? Eu tenho medo de algum banco pequeno quebrar, porque a gente vai ter um solavanco muito forte aí. Então, em momentos de crise, um reposicionamento para aqueles que não têm apetite é válido. Agora, para aqueles que têm apetite, para aqueles que têm tempo e não têm necessidade de ficar entrando em pânico, digamos assim, toda ação está aí e todo banco com bom fundamento é válido. O próprio BID teve abrindo aí, acho que foi no último semestre, um Boa. negócio assim, 2 milhões de contas. É um negócio absurdo para um banco, se a gente parar para Sim. pensar. Finalização, né? Analise bem antes de comprar. Né? Com E se for certeza. comprar, manda bala. A gente tem 1 minutinho. Eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que foi bem
bem eficiente para todo mundo. Eu queria agradecer todo mundo que participou, né? Todo mundo que conseguiu acompanhar desde o começo. Isso é gratificante, ajuda bastante a gente. Com E certeza. é isso. Né? Acho que Combinado. esses são os pontos importantes. Eu É, vou agradecer o aproveitar. pessoal aí pela força também, né? Muita gente mandando bastante Boa. pergunta, o pessoal que acompanha sempre a gente, pessoal daqui de casa. Muito obrigado aí pela força, gente. Boa, pessoal. Valeu. Vou finalizar aqui, mas obrigado a todos que participaram. Show de bola. Fiquem com Valeu. Deus. Cuidado com seus investimentos e aproveitem cada momento, né? Boa. Tchau, tchau. Grande abraço.